Antes de cada melhoria, houve uma falha. E nem sempre essas falhas foram tratadas como deveriam. A história guarda 3 momentos que não podem ser ignorados. A cápsula que nunca chegou a decolar. Apollo 1. O lançamento que o mundo inteiro assistiu e nunca esqueceu. Space Shuttle Challenger. E a missão que parecia perfeita até o último instante. Columbia. 3 tragédias. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Esses eventos não aconteceram por acaso. Eles foram o resultado de algo muito mais humano. Algo que acontece todos os dias, em qualquer lugar. Confiança excessiva. Pressa. Silêncio diante do erro. E talvez seja exatamente por isso que essa história importa. Porque não se trata apenas de foguetes ou astronautas. Se trata de decisões. E do preço que se paga por ignorar o que já sabemos, mas escolhemos não ver. Agora a pergunta é: se já aprendemos tanto com o passado, por que ainda precisamos ser lembrados dele? Artemis, a prova de que aprender muda tudo. Se existe um momento que marcou o início de uma nova era, ele não veio com barulho. Veio com silêncio. O silêncio do espaço profundo. A missão Artemis II, concluída em abril de 2026, não foi apenas um avanço tecnológico. Foi algo mais difícil de medir. Foi um teste da maturidade humana. Durante 10 dias, 4 pessoas deixaram para trás tudo o que conhecíamos e avançaram para um lugar onde qualquer erro deixa de ser teoria. Você consegue imaginar isso? Olhar pela janela e perceber que a Terra já não preenche mais o céu? No dia 6 de abril, isso aconteceu. A mais de 406 mil quilômetros de distância, o planeta deixou de ser um lar e se tornou um ponto. Pequeno, azul, silencioso, quase frágil demais para tudo o que carrega. E talvez, naquele instante, algo tenha ficado claro para quem estava ali. Não existe margem para distração. Não existe espaço para descuido. Porque ali, tudo cobra um preço. E mesmo assim, havia beleza. Pela primeira vez em mais de 50 anos, olhos humanos voltaram a enxergar a Lua sem filtros, sem telas, sem atraso. A curvatura completa surgindo lentamente. Os detalhes ganhando forma. A superfície revelando cicatrizes que sempre estiveram lá, mas nunca foram vistas assim. Agora, pensa nisso por um segundo. Quantas vezes a humanidade chegou tão perto e ainda assim não enxergou tudo? Enquanto o mundo assistia a essas imagens, havia outra realidade acontecendo. Uma que não aparece nas fotos. A reentrada. O momento em que tudo precisa dar certo, sem segunda chance. A cápsula Orion tocou a atmosfera como uma pedra sobre a água e voltou. Um salto, controlado, preciso, calculado ao limite. Mas mesmo assim, ao retornar de vez, a velocidade ultrapassou 40 mil quilômetros por hora. O calor, quase 2.800 graus. Um ambiente onde não existe improviso. Agora me diz, quantas vezes na história algo deu errado exatamente nesse tipo de momento? E dessa vez, não deu. Funcionou. Cada ajuste feito, cada detalhe revisado, cada erro do passado estava ali, silenciosamente sendo corrigido. Mas talvez o mais impressionante não tenha sido o que eles enfrentaram, e sim como permaneceram conectados. Pela primeira vez, uma missão tripulada utilizou comunicação por laser. Enquanto estavam lá, tão longe, ainda era possível ver, ouvir, acompanhar quase em tempo real.
como se a distância deixasse de existir. E no meio de tudo isso, um detalhe quase invisível, mas impossível de ignorar. Eles não estavam sozinhos, como antes. A presença internacional mostra algo novo, algo mais evoluído. A exploração espacial deixou de ser uma corrida e se tornou uma construção coletiva. Mas no fim, tudo isso leva a uma pergunta que fica no ar. Se hoje somos capazes de prever, corrigir e evitar tantos riscos, por que no passado isso não aconteceu? Porque nem sempre foi assim. E houve um tempo em que um único erro foi suficiente. Apolo 1. Quando o perigo estava dentro. Antes da precisão, antes dos protocolos, antes da cautela que vemos hoje, existiu um momento em que a maior ameaça não estava no espaço. Estava dentro da própria nave. A missão Apolo 1 nunca chegou a decolar. E talvez isso seja o mais inquietante. Porque tudo aconteceu em solo. Sem contagem regressiva final. Sem lançamento. Sem erro vindo do desconhecido. Era apenas um teste. Rotina. Seguro. Pelo menos era o que parecia. 3 astronautas estavam posicionados dentro da cápsula. Equipados. Prontos. Confiantes no sistema ao redor deles. Agora pensa nisso por um instante. Se você estivesse ali, dentro de um ambiente totalmente controlado, cercado por tecnologia de ponta, você desconfiaria de algo? Ou apenas confiaria? O que poucos sabiam, ou talvez subestimaram, era que aquele ambiente carregava um risco invisível. A cápsula estava pressurizada com oxigênio puro, materiais internos altamente inflamáveis, cabos, revestimentos, componentes que, sob as condições erradas, deixavam de ser tecnologia e se tornavam combustível. E então aconteceu. Uma faísca. Pequena, quase insignificante. Mas naquele ambiente foi o suficiente. O fogo não se espalhou. Ele explodiu. Em segundos, as chamas tomaram conta da cabine. O calor subiu de forma brutal. A pressão interna aumentou. E a escotilha não abria de forma rápida. Agora me diz, quanto tempo leva para perceber que não há saída? Segundos? Menos que isso? As comunicações registraram confusão, tentativas, urgência. E então, silêncio. Tudo aconteceu rápido demais. Rápido o suficiente para não permitir correção. Rápido o suficiente para transformar um teste simples em uma tragédia. Mas aqui está o ponto que realmente importa. Isso não aconteceu por falta de tecnologia. Não aconteceu por algo desconhecido. A maioria dos riscos já existia. Já era possível prever. Mas não foi tratado com o peso necessário. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser apenas sobre espaço e passa a ser sobre comportamento, confiança excessiva, familiaridade com o risco, a falsa sensação de controle. Quantas vezes algo parece seguro, até que não é? Quantas vezes ignoramos pequenos sinais, porque nunca deu errado antes? A Apolo 1 não falhou no espaço. Ela falhou antes mesmo de sair da Terra. E talvez essa seja a lição mais dura. Os maiores riscos nem sempre estão no desconhecido. Às vezes, eles estão exatamente onde achamos que temos controle. E foi só depois disso que tudo começou a mudar. Se a Apolo 1 mostrou que o perigo pode estar dentro, o próximo capítulo revela algo ainda mais desconfortável. Às vezes, o perigo é conhecido e, mesmo assim, ignorado. O lançamento do Space Shuttle Challenger não começou com surpresa.
começou com dúvida. Na manhã de 28 de janeiro de 1986, o clima estava mais frio do que o normal. Muito mais frio. E isso por si só já era um sinal. Engenheiros alertaram. Temperaturas baixas poderiam comprometer uma peça pequena, quase invisível. O O-Ring, uma vedação essencial nos propulsores. Agora pensa nisso. Uma missão inteira, dependendo de um componente que cabe na palma da mão. E mesmo com os avisos, a decisão foi seguir. Talvez por pressão, talvez por confiança, talvez por algo ainda mais comum. A sensação de que vai dar certo como sempre deu. A contagem regressiva continuou. Milhões de pessoas assistiam ao vivo. Entre elas, estudantes, professores, famílias inteiras. Era para ser mais um lançamento histórico. E por 73 segundos, foi exatamente isso. O foguete subiu, cortando o céu com precisão. Tudo parecia normal. Até que deixou de ser. Sem aviso visível para quem assistia, uma falha começou a se manifestar. A vedação não resistiu ao frio. Gases extremamente quentes escaparam. E em segundos, tudo se desfez. Uma explosão no céu. Silêncio nas transmissões. Confusão. E aquela imagem, congelada na memória de quem viu. Agora me diz, em que momento isso poderia ter sido evitado? Antes do lançamento? Durante os alertas? Na decisão final? Porque essa é a parte mais difícil de aceitar. O problema não era desconhecido. Ele foi discutido. Colocado na mesa, mas não recebeu o peso necessário. E é aqui que a história deixa de ser sobre engenharia e passa a ser sobre decisão. Quantas vezes sinais claros são ignorados porque não parecem urgentes o suficiente? Quantas vezes o risco é racionalizado até parecer aceitável? A tragédia do Challenger não foi apenas uma falha técnica. Foi uma falha de julgamento. Um momento em que saber não foi suficiente. Porque saber não é o mesmo que agir. E talvez essa seja uma das lições mais perigosas de todas. O erro não acontece quando ninguém vê. Ele acontece quando alguém vê e decide seguir mesmo assim. E ainda assim, essa não seria a última vez. Se no caso do Space Shuttle Challenger, o erro aconteceu antes do lançamento, a história do Space Shuttle Columbia é ainda mais inquietante. Porque tudo parecia perfeito. A missão seguia como planejado. Experimentos sendo realizados, comunicação estável, rotina. Nada indicava que algo estava errado. Ou melhor, quase nada. Durante o lançamento, um detalhe passou rápido demais para ser tratado com a urgência necessária. Um pedaço de espuma se desprendeu do tanque externo e atingiu a asa da nave. Agora pensa nisso. Algo aparentemente pequeno, leve, quase irrelevante. Mas em velocidades extremas, não existe pequeno. Existe impacto. E esse impacto deixou uma marca. Uma possível falha no sistema de proteção térmica. O tipo de problema que só revela sua gravidade no momento mais crítico. Ainda assim, durante a missão, o risco foi analisado, discutido, considerado. Mas, mais uma vez, não tratado como deveria. Agora me diz, quantas vezes algo parece improvável até se tornar inevitável? Dias se passaram. A missão continuou. E então chegou o momento da reentrada. O ponto em que tudo depende de um único fator: proteção contra o calor. A nave começou a atravessar a atmosfera. Velocidade extrema, temperaturas absurdas, pressão crescente. E foi ali que o erro apareceu. O dano na asa permitiu a entrada de calor intenso. Estruturas começaram a falhar. Sensores pararam de responder. E em questão de minutos,
O que parecia controle virou perda total. A comunicação foi interrompida e o silêncio voltou. Mas esse silêncio era diferente. Era o tipo de silêncio que já tinha sido ouvido antes. Agora a pergunta inevitável: isso poderia ter sido evitado? A resposta é difícil, mas clara. O problema foi visto. Não completamente compreendido, mas percebido. E mesmo assim, foi tratado como algo aceitável, gerenciável, pouco provável de causar uma falha catastrófica. E é exatamente aí que mora o perigo. Não no desconhecido, mas naquilo que escolhemos subestimar. A tragédia do Columbia não foi apenas sobre impacto físico. Foi sobre percepção. Sobre como interpretamos riscos quando eles não parecem imediatos. Porque o erro nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra. E quem não presta atenção acaba ouvindo tarde demais. E quando isso acontece, não há mais o que corrigir. Agora que você viu cada parte dessa história, vale organizar tudo de forma simples. Porque quando colocamos os eventos lado a lado, algo começa a fazer mais sentido. E talvez pesar mais também. 1967. Apollo 1. Um teste em solo, sem lançamento, sem espaço. E ainda assim, fatal. 1986. Space Shuttle Challenger. 73 segundos de voo. Um alerta ignorado. Uma decisão que parecia pequena, mas não era. 2003. Space Shuttle Columbia. Uma missão completa. Tudo funcionando. Até o momento em que já não havia mais tempo. E então, chegamos ao presente. 2026. Artemis 2. Uma missão que não representa a perfeição, mas representa algo mais importante: consciência. Se você observar com atenção, existe um padrão. Não é sobre tecnologia falhando, é sobre decisões. Na Apollo 1, o risco estava presente, mas subestimado. No Challenger, o risco foi identificado, mas ignorado. No Columbia, o risco foi percebido, mas aceito. 3 formas diferentes de cometer o mesmo erro. Agora pensa nisso fora do espaço. Quantas vezes isso acontece na vida real? Você vê um problema, mas acha que não é tão grave. Você recebe um aviso, mas acredita que vai dar certo. Você percebe um risco, mas decide seguir mesmo assim. E na maioria das vezes, nada acontece. Até que acontece. E é exatamente por isso que a Artemis representa algo diferente. Ela não é apenas um avanço tecnológico. Ela é um reflexo de aprendizado. Cada sistema mais seguro, cada protocolo mais rígido, cada decisão mais cautelosa existe porque, em algum momento, alguém pagou o preço por não ter feito isso antes. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não é sobre evitar erros, é sobre não ignorá-los. Porque o erro, quando não é respeitado, se repete.